Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar falando sobre monômios, então a gente vai revisar a ideia de monômio, só que nós vamos avançar um pouco nas operações, correto? Não deixem de fazer as anotações de vocês, porque isso será muito importante para várias coisas, inclusive lá no finalzinho do bimestre, para a nossa semana de estudos intensivos. Para interagir com vocês hoje no chat, acompanhar as respostas, vocês têm interagido muito. E está com a gente hoje o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui o porta-voz de vocês. Colocar o que vocês estão dizendo, comentando. Inclusive aqui, ó, professora Ana Cláudia de Campinas acompanhando as aulas. Bom dia, professora. Obrigado por acompanharem professores, pais e curiosos da matemática, não é? Exatamente. Tem gente que fala que não gosta dessa matéria que eu particularmente amo de paixão, né? Tudo bem que eu sei que eu sou suspeita, mas mesmo assim desperta curiosidade, não é, Jonas? Eu não vou dizer que é a melhor, porque eu acredito que seja a melhor, mas deixe isso para lá, eu acredito que os outros professores não estão ouvindo isso, brincadeira aí. Não é? Mas é muito importante, principalmente a participação de vocês aí, colocarem, porque sem vocês a gente não consegue fazer a aula. E é muito importante essa participação. E claro, separe lápis, caneta, borracha. Se você não tem ainda o caderno do aluno, não tem problema. Deixa anotado no caderno, anota a página, anota a atividade. E assim que a escola entrar em contato com você e entregar, aí você já preenche o caderno, né, Alê? É isso mesmo, a ideia é bem essa. Não deixem de fazer a anotação, porque ainda não tem o caderno do terceiro bimestre. Olha a habilidade que a gente começou a trabalhar ontem com o professor Jonas e o professor Osmar, e nós continuaremos hoje. Então, a habilidade ela é a EF 08MA06. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, onde os objetos de conhecimento é o valor numérico de expressões algébricas. Por isso que a gente vai continuar na ideia, trabalhar um pouco mais e relembrar os monômios. Então, olha o que vocês viram ontem e a gente vai ampliar essa ideia e retomar algumas coisas. Então, o que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica formada pela multiplicação de duas variáveis ou de um número real por uma variável. O que era a parte importante aqui para a gente? A parte importante para a gente era exatamente os termos semelhantes, ou seja, os monômios semelhantes. Primeiro, vamos lembrar quais são os elementos que compõem um monômio. Vocês tinham, no exemplo, 2 vezes x. Aonde o 2 é o nosso coeficiente, né, a nossa parte numérica, correto? Até escrevi errado aqui. E aonde a gente olha a questão dos semelhantes? Na nossa parte literal, correto? O que eu tenho que olhar nessa parte literal? Além da variável, que é a letra que está sendo utilizada, eu também preciso reparar no seguinte. Nesse caso, o expoente é 1. Além da variável, o expoente é o mesmo, então eles são semelhantes. Por exemplo, 2x e x. Por que eles são semelhantes? A parte literal, a variável, é x nos dois. Correto? X e x. Vou olhar o expoente. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Os expoentes são iguais? São. Então, a gente diz que esses dois monômios, eles são semelhantes. Mas, Alessandra, e se um deles, ao invés de ter o expoente 1, tivesse, por exemplo, 2x e x ao quadrado? Eles são semelhantes? Não. Por que eles não são semelhantes?
A variável é a mesma, mas o expoente é diferente. Correto? Então, isso é uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção quando nós falamos de monômios semelhantes. Então, lembrando que monômio, ele pode ter o valor numérico multiplicando uma variável, como eu posso ter a multiplicação entre duas variáveis, correto? Que é a parte literal de qualquer forma. Retomando mais uma vez, nesse caso aqui, qual que seria o coeficiente? 1, porque todo número, seja ele qual for, vezes 1, é ele mesmo. Acho que deu para relembrar bem essa parte, né, Jonas? E é importante sempre, futuramente vocês vão identificar essa parte literal e essa parte mais algébrica da questão. É muito importante eles conseguirem separar, né? Conseguir entender que são, apesar da letra representar um número, né, Ale? Eles entenderem que é uma separação. Por mais que seja uma multiplicação, existe uma separação ali, né, Ale? Exatamente. Essa é a parte super importante nesse contexto. Nós temos o que consideramos e chamamos como parte literal, que é tudo que está relacionado às letras, correto? Deixa eu voltar. Isso. Correto? Que são as variáveis, mas nós temos o coeficiente, que é a parte numérica. E você sabe, Jonas, que eu não estava aqui na aula com vocês ontem, mas eu assisti a aula. E eu percebi essa dificuldade deles em identificar o que é coeficiente e o que é parte literal. Não foi? Na atividade, eles tiveram um pouco de dificuldade nessa ideia. Principalmente também de identificar o coeficiente, como ver essa parte literal. É simples, né? É o que está na frente da letra, é coeficiente, né, Ale? Exatamente. Tanto é que eu trouxe até a ideia da adição que eles fizeram ontem. Se eu for analisar um por um, ó, nesse monômio, 2a ao quadrado, o 2 é o coeficiente, que é a parte numérica, correto? Ok. E o a ao quadrado, vou chamar de PL só por conta, né? Que é a nossa parte literal. Se eu for observar o outro, 2, coeficiente, a ao quadrado, parte literal, que é onde está a letra, né? A variável. No último termo aqui da adição, o 3, que é a parte numérica, é o coeficiente, e o a ao quadrado é a nossa parte literal. É uma multiplicação? É, mas como o Jonas bem lembrou, eu estou falando de elementos distintos, o coeficiente e a parte literal, correto? Certo. E é bom ressaltar, né, Ali, nessa questão de que eles estão fazendo ali, né? Algumas dúvidas apareceram ontem. Então, por exemplo, numa questão dessa, alguns colocaram a elevado a sétima, a elevado a quarta. Tem que tomar esse cuidado que quando você vai fazer a soma, né? Você vai somar os coeficientes, não a parte literal, né? Exatamente. No caso da adição e da subtração, também retomando isso, primeira coisa que eu tenho que olhar, eles são semelhantes? Para eu saber se eles são semelhantes, até que vocês podem ver que eu nem apaguei o que eu deixei aqui na lousa. O que eu vou olhar? A parte literal. A parte literal, a ao quadrado no primeiro, a ao quadrado no segundo, a ao quadrado no terceiro. Elas são iguais? São, Alessandra. Legal. Então, eu vou manter essa parte literal. Não, observem que eu não fiz cálculo nenhum. Eu só observei, constatei que a parte literal é a mesma e mantive. Aonde que eu vou fazer a operação? Com os coeficientes. Primeiro coeficiente é 2. Ele está somando. Segundo coeficiente também é 2. E ele está somando. Somando com quanto? Com o terceiro coeficiente, que é 3.
correto? São esses elementos que eu vou somar. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. O que eu faço com a parte literal, Jonas? Copia? Mantenho a mesma. A parte literal não foi alterada, correto? Eu acho que deu para lembrar bem para eles essa ideia, não é, Jonas? E Isso frisar mesmo. essa relação entre o que eu mantenho e o que eu calculo, não é? Lembrando que é na adição e na subtração, né? Nós temos que deixar isso bem claro, que as operações aqui é adição e subtração, né, Ale? Isso, tanto é que eu estou pegando até o segundo exemplo que foi utilizado ontem, que é menos 13, correto? Isso, menos 13K. O que eu tenho aqui nessa expressão? A adição e a subtração, correto? O que eu vou olhar? Parte literal. K na primeira, K na segunda, K na terceira. Elas são iguais? São. Mantenho. Com quem que eu vou fazer as operações? Com os coeficientes. Então, eu tenho 48 e ele está somando. Tenho o 23 que está subtraindo. E tenho o 13, correto? Nossa, Alessandra, você colocou a parte literal grande. Sim, e fiz isso na anterior também, para chamar a atenção de que ela se mantém, correto? Certo. O que eu vou fazer? 48 mais 23, e o resultado, eu vou subtrair 13, chegando no 58. E aí, mais uma vez, o que eu faço com a parte literal, Jonas? Copia? Ótimo. Copio. Está aqui. Então, tanto na adição quanto na subtração, eu só vou mexer com os coeficientes. Mas para isso, e eu só posso fazer isso quando eu identificar e eu tiver certeza que a parte literal é a mesma. Tanto a variável como, nesse caso aqui, que é o 1, o seu expoente. Se alguém tinha dúvida, eu acho que a gente conseguiu melhorar bem isso, né, Jonas? Sim, inclusive se alguém perdeu a aula de ontem, há uma forma de rever. Esse é um modelo aí que vocês podem ter visto. E, claro, vocês vão ver isso muito ainda, né, Ale? Muito, muito mesmo, não só no 8º, como depois no 9º. Por quê? A gente precisa aprender a trabalhar com a álgebra, ou seja, trabalhar com as letras. Legal, então nós retomamos bem adição e subtração envolvendo monômios. Legal? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais multiplicação e divisão. Prestem atenção, porque eles têm alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença, né, Jonas? Agora, digamos que é outra conta, né? É Exato. outra operação, então é outra forma de executar, né? Exatamente. E nós vamos começar com a multiplicação de monômios. Então, o produto entre dois monômios, ele vai acontecer da seguinte forma que nós vamos resolver. Primeiro, nós vamos multiplicar os coeficientes. Depois, nós vamos multiplicar as partes literais. Observa que nesse caso, né, Jonas, a gente não está olhando o termo semelhante. Será feita uma operação entre as variáveis. E é aqui que está o... Esse daí pode ser qualquer um, né? Qualquer valor, qualquer letra não, né? Qualquer expoente, né? Aí tanto faz. Exatamente, porque na verdade ele não é semelhante, mas a parte literal ela tem que ter a mesma variável. Vocês vão entender isso, correto? E aí eu trouxe um exemplo. Qual é o exemplo? 3a ao quadrado, correto? Que multiplica 5ab. Embora a resposta esteja aí bonitinha, né, para quem depois fazer o print, vamos entender. Então, vamos lembrar. O que eu disse? Que primeiro a gente vai fazer a operação com os coeficientes.
Vamos, então, identificar quais são os coeficientes? Eu tenho o coeficiente, que é a parte numérica, o 3, que multiplica o segundo coeficiente, que é o 5. Observem que eu não fiz operação nenhuma, eu só estou identificando e agrupando eles para facilitar essa ideia, correto? O que eu vou olhar agora? Vou até mudar de cor para poder chamar a atenção dessa parte, que eu acho que é bem importante. Como todas são, óbvio. Mas, olha aqui comigo. 3a ao quadrado. O 5, ele está AB. O que eu vou olhar? Que foi até uma dica que eu tinha dado. Vou olhar aqui, ó, a variável. Aqui eu tenho a variável A, que está elevado ao quadrado. E aqui no 5AB, eu também tenho a variável A. Então, eu vou agrupar as duas na multiplicação e vocês vão entender por quê. Isso é muito importante. E só vai aparecer uma única vez o B. Basicamente, como fosse uma seleção, né? Você seleciona os termos, né? Você agrupa eles conforme a característica de cada um, né? Exatamente. Então, o que é só numérico, coeficiente, e na parte literal, os que apresentam a mesma variável, independente do expoente. O que eu vou fazer agora? Agora eu começo a fazer a resolução e prestem atenção que a gente vai ter que lembrar das operações de potências com mesma base. Então, aqui vai ficar fácil. 3 vezes 5, 15. Correto? Certo. Agora, vamos lembrar da propriedade de multiplicação de potência de mesma base. O primeiro expoente é 2. O segundo expoente é 1. Vocês já aprenderam isso. Multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base, que nesse caso é A. E eu faço o que com o expoente, Jonas? Soma. Legal. Então, eu vou fazer 2 mais 1, 3. E agora, o B, eu tenho que fazer alguma conta com o B? Tá sozinho ali, isoladão, né? Pois é, Junta. vamos colocar ele aqui no grupinho, tadinho. Ou seja, resultado dessa multiplicação é 15 A ao cubo vezes B. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui na multiplicação. Vou falar mais uma vez. Identificar os que têm a mesma variável, porque eu vou fazer a multiplicação entre eles. E para eu fazer essa multiplicação, eu vou ter que conservar essa variável que é a base da potência e somar os expoentes. Certo, Jonas? Certo. Lembrando que é tudo multiplicação, né, Ale? Lembrando que nessa é a propriedade da potência, né, numa multiplicação. Então, nós tá utilizando uma propriedade que vocês já viram anteriormente. Exatamente. E vocês vão ver na tela de vocês que eu trouxe mais um exemplo, que é o A vezes A ao quadrado vezes A elevado à quarta potência. Correto? Então, vamos entender aqui o que eu fiz. Primeiro, nesse caso, que só aparece parte literal. Quanto que é mesmo o coeficiente, Jonas? Se eu não me engano aí, se eu não perdi a conta, é 1. Se eu não perdi a conta, é ótimo, né? Que bom que ele não perdeu a conta. E por que é 1, Jonas? Porque na frente de qualquer valor, né, a gente multiplica por 1, né? Um termo, um elemento, né? Por que também? Uma vezes A é A, correto? Qualquer coisa vezes 1, né? Ele mesmo, digamos. Qualquer elemento vezes 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes A ao quadrado e assim sucessivamente. Então, se eu fosse multiplicar coeficiente, ia ser 1 vezes 1 vezes 1, não era isso? Sim. Sim. Eu já sei que esse resultado é 1 e que vezes o A
vai dar o A elevado ao expoente que ele tem. É bom frisar isso, né? Tomar cuidado de não somar, né, Ale? Não somar esse 1, que ele não vai virar um 3 ali. Você vai multiplicar, vai dar 1, né? Exatamente. Então, vou manter a ideia da multiplicação. Agora, eu vou para a parte literal. As 3 têm a mesma base, ou seja, a mesma variável. O que eu vou fazer? Multiplicação de potência de mesma base. Copia a base, que é A, e soma o expoente. Lembra que é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar A elevado a 1 mais 2 mais 4. Certo? Ok. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Mantenho a base, somo o expoente. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Eu posso colocar essa resposta de duas formas. A elevado a sétima, ou todo número vezes 1 é ele mesmo. E como o Jonas disse, eu não somei. Isso eu mesmo. Multipliquei. Acho que deu para entender com esses dois exemplos assim bem detalhados, né? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham anotado aí, deixado anotado os passo a passo. Para quê? Para vocês conseguirem fazer as operações, porque dentro dessas operações, posteriormente vocês vão ver outras aí, e aí existem algumas relações e algumas particularidades em uma ou outra, né? Exatamente. Ó, vou até pedir para o diretor colocar esse passo a passo da multiplicação mais uma vez. Para quem não fez o print, a foto, ou sei lá eu como é que está acompanhando, registrar, porque vocês vão precisar para a primeira atividade. Correto? Certo. Vamos então para a primeira atividade. Pode até deixar, diretor. Atividade 1. Põe o slide lá, diretor, da atividade, desculpa aí. Obrigada, diretor. Você é um amor. Após resolver as expressões a seguir, explique o procedimento utilizado em cada uma. Lógico que pela relação com o chat, explicar é mais complicado. Se vocês colocarem o resultado, vai ser bem legal, já vai ajudar bastante. Depois a explicação, tira a foto e coloca lá na rede para gente. Então, o que vocês vão resolver? Duas operações. 3x ao cubo vezes 45x. E na letra B, 28x ao quadrado vezes 7x. Vou dar 3 minutinhos para vocês, por ser a primeira operação, e lembrar da relação entre as partes literais. Isso mesmo. Lembrando que está lá na página 63 do caderno esqueci. do aluno. Está lá na página 63. Anotem aí, página 63, volume 3, e vocês deixam anotado, e assim que vocês receberem o caderno, vocês podem colocar a atividade, né, Ale? Isso, valeu, Jonas. Vamos lá, gente. Ó, vou dar uma de Jonas. Bom trabalho para vocês, 3 minutinhos.
retornamos aqui muitas respostas, Ale. A maioria, pelo menos, conseguiu fazer a primeira. Eu gostei muito disso, eles conseguiram executar a primeira certinha, assim, se eu vou colocar na resolução. E o que eles colocaram? Colocaram na A, 135x à quarta. Gustavo colocou isso, Otávio, Nicolas, Heitor, Heloísa colocou também. Muitos colocaram isso. Eu vi alguns colocando aí, por exemplo, Rayane colocou que ainda não conseguiu entender. Então, se você não conseguiu fazer, todos os alunos não conseguiram, nós vamos executar, vamos refazer os 2 exercícios aí para tentar compreender esse exemplo, né? Encontraram também o do segundo. Do segundo eu vi alguns aqui que colocaram 196x à terceira. Foi os valores que eu encontrei. Da Yasmin, do Diego. Então, tá certo, tá errado? Como que é? Então, vamos compreender como é essa resolução. Vai aparecer na tela para vocês fazerem o print e eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês na lousa. Então, na letra A, realmente é 135x à quarta. E na letra B, 196x ao cubo. Como que a gente fez isso? Então, vamos fazer a letra A. Nossa, esse verde aqui ficou estranho. Espera aí. Vamos lá, vou colocar o preto mesmo. Então, vamos fazer a letra A. Primeiro, o coeficiente. Vou separar. 3 vezes 45, correto? Vezes x ao cubo, que multiplica x. Vou resolver a multiplicação. 3 vezes 45, 135. Mantenho a base, que é x, e somo o expoente. 3 mais 1, 4. Está aqui a resposta. Vou até reproduzir aqui na frente. 135x à quarta. Então, se eu separar os coeficientes e a parte literal, ajuda na resolução. A mesma coisa aqui na B. Coeficiente 28 vezes coeficiente 7. Que vai multiplicar parte literal. X ao quadrado vezes a outra parte literal, que é x. O que eu resolvo? Multiplicação entre os coeficientes. 196. Mantenho a base, que é x. Somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Não tem mistério, gente. É isso. É multiplicar os coeficientes, que é a parte numérica, e lembrar da multiplicação de potência de mesma base, que é onde eu tenho que conservar a base e somar os expoentes. Correto, Jonas? Certo. E é muito interessante aí, muitos alunos colocaram dessa forma aí, que fazer essa parte, digamos aí, né, essa operação em partes, né, Ale? Fazer a parte numérica e depois essa parte literal, né, do coeficiente e a parte literal. Sim, porque daí já ajuda até a identificar qual é a operação que eu tenho que fazer, na verdade. Agora, a divisão, ela é parecida. Tem 2 diferenças, na verdade. Que ela não vou mais multiplicar, eu vou dividir. E aí a outra característica está na divisão de potência de mesma base. Então, olha o procedimento para calcular a divisão entre monômios. Primeira coisa que eu vou fazer, que vai aparecer aí na tela para vocês. Eu vou dividir os coeficientes. Então, a gente continua fazendo essa separação. E, na sequência, eu vou dividir as partes literais. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, eu tenho 12 positivo, A elevado à quarta, B elevado ao cubo, que eu vou dividir por 2 negativo, AB ao quadrado. Correto, Jonas? Certo. Legal. Fizeram o print? Vamos entender como é que funciona essa ideia.
Vamos seguir a mesma sequência das operações, correto? Primeiro, eu vou pegar a parte ou coeficiente. Então, eu tenho 12 positivo, que eu vou dividir por 2 negativo. Correto? Certo. O que eu vou ter também? Ó, eu tenho A aqui e A no segundo. Então, eu vou ter A quarta dividido por A. Correto? Ok. E eu também tenho B nos dois. B ao cubo dividido por B ao quadrado. Divisão dos coeficientes. Regra de sinal. Mais com menos, menos. 12 dividido por 2, 6. Agora é que vem o detalhe. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conservava a base e somava o expoente. Qual que é a diferença com a divisão, Jonas? A divisão você subtrai, não é isso? Exatamente. Vou conservar a base, que é A, e vou subtrair o expoente. 4 tira 1, 3. A mesma coisa com B. Vou manter a base, que é B, e subtrair os expoentes. 3 tira 2, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 6 negativo, A ao cubo, B. Perceberam a diferença? A única diferença, na verdade, além da questão da operação, que uma é multiplicação, outra é divisão, eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Correto? Que na multiplicação eu somo o expoente e na divisão eu subtraio o expoente. Beleza. Tomar só esse cuidado que é uma regra, né, de potenciação. Exatamente. Vocês percebem a importância de tudo que vocês já aprenderam? Porque vocês já aprenderam sobre potência, vocês já aprenderam as operações entre as potências e nós precisamos dessas propriedades agora para resolver monômio, por exemplo. Vamos tentar fazer um exercício, Jonas? Bora. Porque eu sei que eles vão tirar, assim, 1 milhão. Também está no caderno do aluno, na página 63. Façam no caderno e depois transcrevam para o material quando vocês receberem. Então, após resolver as expressões a seguir, é a mesma ideia. E explicar qual foi o procedimento de cada uma. Nesse caso, eu quero o resultado. A, 125A dividido por 25A. E na B, 216y à quarta dividido por 4y ao cubo. Eu vou dar, nesse caso, 2 minutinhos e meio para vocês no máximo. Correto? Ok, fechado. Porque a ideia é mais ou menos a mesma. Certo? 2 minutinhos e meio para vocês e a gente já volta.
Terminamos aqui. Muitas respostas e eu entendi algumas colocações aqui de vocês e eu gostaria de parabenizá-los por terem executado, por terem feito. E claro, se erraram, aí é uma forma de aprendizado, ver aonde você encontrou o erro. Eu gostei da resposta do Gustavo. Ele colocou na A assim, 5A elevado a 0. O Vinícius colocou 5A. Então, acredito que seja elevado à primeira. O Vinícius colocou... Vitória, desculpa. Colocou 5A elevado à primeira também. Muitas respostas assim relacionadas a isso. A 5A a primeira e a segunda colocaram como 54 ali. Tá. Então, observem aqui o que eu vou fazer. Coeficiente 125 dividido por 25, correto? E A dividido por A. Mais uma vez, separei o que é coeficiente do que é parte literal. 125 dividido por 25 é 5. Aqui vai ficar como? A elevado 1 menos 1, 0. Só que a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. 5 vezes 1, a resposta é 5. Correto? Certo. Na segunda, 216, que é o coeficiente, dividido por 4. Parte literal, y à quarta, dividido por y ao cubo. 216 dividido por 4, 54. Copio a base, que é y. 4 tira 3 é 1. Então, 54y, correto? Certo, é isso aí. Muito obrigado. Foi muito legal essa daí, hein, Ale? Essa foi bem legal. Gente, então a habilidade é 0806. Vai aparecer na telinha de vocês o QR Code e também o site para o link para vocês avaliarem a aula, colocarem sugestões, indicarem as dúvidas, não é, Jonas? Isso mesmo, coloquem lá sugestões, vocês gostaram, não gostaram, é bem interessante, é um canal aí para a gente interagir mais ainda com eles, né, Ale? É verdade, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, continuem estudando. Eu digo meu até a próxima. Jonas, obrigada. Obrigado, até a próxima, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.